A situação de saúde do presidente Lula parece que não vai muito bem. Novamente, ele teve que passar por um procedimento no Sírio-Libanês. A gente vai especificar um pouco mais para vocês o que acontece, tem cirurgia marcada e a gente vai explicar para vocês qual o próximo procedimento, o que ele passou. Parece que o procedimento foi motivo dele, inclusive, ter suspendido a sua agenda no dia de hoje. E a gente vai explicar um pouco mais sobre tudo isso que aconteceu. Enfim, nós vamos falar também de Sérgio Moro, que se torna réu em ação e, enfim, a situação do Sérgio Moro não está nada fácil dentro do Congresso Nacional. Estas e várias matérias você vai conferir hoje aqui no nosso editorial. Mais uma vez, obrigado por estar me recebendo na sua residência, seja através de uma tela de celular, seja através da sua TV, do computador, smartphone, enfim. É sempre um prazer estar com você. E, se possível, dê o like, curta, compartilhe, que a gente tem muita informação para estar trazendo para você aqui. Vamos começar? Bora lá. Eu começo aqui com a matéria do jornal Metrópolis para vocês. Essa matéria é do Igor Gadelha, que diz o seguinte: Lula cancela a agenda da quarta-feira para realizar nova infiltração no quadril. Enfim, na semana passada, o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente, ele já teve fortes dores, foi internado com fortes dores no quadril. E aí ele passou por um procedimento, foi liberado posteriormente. A junta médica e a assessoria de imprensa do petista disse que ele vai ter que passar por cirurgia. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que ser submetido a uma cirurgia. A informação até então é que essa cirurgia seria somente em outubro. O fato é que ele continua tendo grandes problemas e, a partir desses problemas de saúde, pode ser que a cirurgia seja inclusive antecipada. Hoje, por exemplo, mais uma vez ele teve que passar por esse mesmo procedimento. Esse procedimento chama-se infiltração e a previsão é que ele vai continuar despachando em repouso, mas que talvez ele não consiga cumprir as agendas que ele tinha previsto. O fato é que a saúde do Lula já não está muito bem, até devido à idade já um tanto quanto avançada do Lula. Já tem mais de 80 anos e sabe que os anos não são mais os anos de antigamente. Então, assim, as orientações que a junta médica deu é que ele fique mais em repouso, que ele não se esforce tanto. E vamos lá. Se eu fosse médico, que eu não sou, eu seguiria ou falaria para ele a orientação que o Arthur Virgílio deu. Lula, menos ódio no coração, tranquiliza, aí a coisa flui melhor. Mas enfim, desejo melhoras ao atual presidente, desejo que ele se recupere de saúde e que tudo corra bem. Mas, principalmente, que fique mais tranquilo, mais calmo e menos vingativo aí. Esse é o meu ponto de vista. Vamos lá. Bora trazer mais uma matéria agora para vocês da Folha de São Paulo. Enfim, agora a gente vai falar do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. Moro fica isolado e tenta pontes com o judiciário sob risco de perda de mandato. Réu em uma ação de investigação eleitoral sob suspeita de abuso de poder econômico na pré-campanha das eleições de 2022, o senador Sérgio Moro, que é do União Brasil, tem recorrido a integrantes do judiciário na tentativa de impedir a cassação de seu mandato e compensar a falta de apoio político. Enfim, vamos entender a situação do Sérgio Moro. Sérgio Moro foi uma figura icônica que ganhou uma grande notoriedade durante a Operação Lava Jato. Posteriormente, era cotado para ser um nome possível para concorrer à presidência da República, cometeu vários erros dentro do mundo político e, mesmo assim, conseguiu a candidatura e o cargo de senador da República. O fato é que hoje Moro está em maus lençóis. A turma petista já conta como certa a cassação do Moro. Uma matéria do jornal Metrópolis tratou o Moro já como um senador zumbi, ou seja, um morto-vivo, ou seja, ele é um senador, um ex-senador que ainda tem um mandato. Já é dada como certa a cassação de Moro, o que é uma excrescência. Afinal, hoje a gente sabe que a justiça ela deve ser o mais imparcial possível. Ela deve
observar as regras de acordo com as provas apresentadas, e cada pessoa tem que ter o seu direito à ampla defesa, ao contraditório, e só depois de tudo isso apresentado numa decisão final é que você teria um resultado. Contar a regra e ter a futurologia, ou seja, saber o que os juízes vão decidir, hoje ficou fácil. Ou seja, é só você colocar na balança, é da direita ou é da esquerda? É da direita. Tá bom, vai perder. Tá mais ou menos nesse sentido hoje. E isso é muito preocupante no Estado democrático de direito. Não pode haver esse viés ideológico partindo dentro do judiciário. O fato é que muita gente pergunta, mas espera aí, e se Moro realmente for cassado? Para quem que vai essa vaga? Essa vaga vai para o segundo mais votado? Quem que fica com essa vaga? Explicando para vocês, no caso do senador, nós temos o que a gente chama de eleição majoritária, tá? A eleição majoritária, assim como a do presidente da República, governador, você escolhe o mais votado. E é diferente no caso dos deputados. Os deputados são eleitos pelo sistema proporcional. Quem ganha os votos é o partido. Aí tem legenda, aí de acordo com a legenda é que eles entram. Ou seja, nem sempre ganham o mais votado. A regra nem sempre é essa. Mas no caso do senador, sim. E por ser esse sistema majoritário, na vacância do cargo, ou seja, se realmente o Moro for cassado, ele vai ter que se submeter, então, a uma nova eleição, chama-se eleição suplementar. Então, e aí já tem gente de olho. Tem gente do PL, tem gente do PT, a Gleisi Hoffmann, o Lindenberg, tem gente brigando de olho nessa vaga, tanto da direita quanto da esquerda. Só que a gente precisa lembrar uma coisa. Essa ação aqui, que pode caçar o Moro, não é movida pelo PT, nem pelo PSOL, nem por ninguém nessa ala. É pelo PL do próprio Bolsonaro que moveu essa ação contra o Moro. Porque qual é a ideia? A ideia é que com a cassação do Moro, alguém do PL, ou o segundo mais votado, que era do PL, possa ganhar a nova eleição suplementar e assumir a vaga aí do Sérgio Moro, ou seja, ganha a chance novamente de concorrer e pode ser que ganhe. Pessoal, o que eu vou fazer agora, muita gente não vai gostar, mas eu vou elogiar o Arthur Lira. Eu sei que nem todo mundo morre de amores pelo Arthur Lira, seja da direita ou seja da esquerda. Mas ele acertou, ele mandou uma bola dentro agora e essa matéria foi reverberada pelo ranking dos políticos. Bora conversar sobre isso. Lira dispensa debate sobre taxar super ricos na reforma tributária. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP de Alagoas, afirmou em um evento que o projeto do governo que pretende taxar fundos de investimentos exclusivos pode tumultuar e travar o avanço da reforma tributária. Bola dentro do presidente da Câmara. Todas as tentativas de governos pelo mundo de resolver a arrecadação taxando grandes fortunas só resultaram em uma coisa: menos investimentos, menos empregos e piora na qualidade de vida da população. Para tornar um país rico e aumentar a capacidade do governo de investir, só tem um caminho: facilitar a vida de quem empreende e gera riqueza. Concordo em número, gênero e grau. Eu sou um liberal e várias das minhas críticas, principalmente ao atual governo PT, críticas que eu também fiz ao governo Bolsonaro, e as minhas críticas são: deveria ter ocorrido mais privatizações, algumas reformas, como a reforma tributária, deveria ter sido apressada e passar ainda na gestão Bolsonaro, ficou agora na gestão PT, que deixou a gente com uma alíquota que a gente não conhece. Então, eu tenho críticas daqueles que são liberais, dizem-se liberais e não aplicam a política liberal. Mas também tenho muita crítica daquele que não é liberal, ataca a política liberal e quer acabar com a política liberal, porque eu entendo que a melhor política de redistribuição de renda que se tem, que existe, chama-se emprego. Ou seja, um emprego onde você possa ganhar o seu dinheiro, tenha poder de compra e possa viver dignamente. E é isso. Se você taxa as pessoas que têm capacidade de investir no Brasil, se você vai taxar um investidor no Brasil, o que vai acontecer com esse investidor? Vai dar o pé daqui, ou seja, vai correr. E ele correndo, quem que corre junto com ele? O dinheiro dele. E correndo junto com o dinheiro, quem que sobra? As pessoas pobres que não têm emprego. Então,
bola dentro do Arthur Lira, travar esse assunto e falar que isso não vai ser nem discutido dentro da reforma tributária, porque ela não vai passar, tá? Que ela não vai passar. E eu tenho certeza que se isso é aprovado dentro da reforma tributária, é prejuízo para o Brasil, tá? Independente de quem seja, é prejuízo para o Brasil. Bora falar agora de Tarcísio de Freitas. O Rubinho Nunes, São Paulo, que é vereador do município, ele fez uma postagem aqui parabenizando o Tarcísio de Freitas. E eu também parabenizo aqui. Tarcísio defende acesso a armas para civis. Eu vou colocar a fala do Tarcísio de Freitas aqui, mas o Rubinho escreveu o seguinte: enquanto Lula é contra o acesso a armas, Tarcísio dá aula de cidadania. Essa é a diferença entre a esquerda e a direita. É a postura que o Rubinho coloca aqui, e eu concordo em número, gênero e grau. Tarcísio detona o argumento mentiroso do Lula. Os bandidos estão sempre armados, até os dentes. O decreto do PT só beneficia ainda mais a bandidagem. Na fala do Tarcísio, ele é cirúrgico. Ou seja, se você quer fazer uma política pública de diminuição da violência, ataque o crime organizado, e não o cidadão que quer ter o direito de se defender. Fala curta do Tarcísio, mas que merece ser ouvida. Eu vejo que nunca se dificultou a compra de arma para o criminoso. Os criminosos estão armados até os dentes e nunca tiveram problema para... Por isso a nossa ação de segurança pública, entre outras questões, é combater o contrabando de arma, é combater essa arma que chega na mão do criminoso de forma ilícita. Essa não é a postura atual que a gente vê. O caminho não é tirar a arma do cidadão que tem a capacidade de se defender, não é tirar a arma do cidadão que pode exercer o seu direito de defesa dentro da sua casa. O caminho é perseguir aquele que tem a arma de forma ilícita. É aquele que usa a arma para pular dentro da casa do cidadão que está quieto em casa. Então, eu assino em número, gênero e grau, né? Eu sempre brinquei muito com vocês que eu sou tarcisista. E eu vou admitir para vocês, para mim hoje, um dos nomes que valem a pena na política brasileira ainda é Tarcísio de Freitas. Ele é ponderado, não acerta todas e eu o critico também. Sabe qual a grande vantagem de ser independente? É você poder falar exatamente aquilo que você pensa. A partir do momento que você não está dentro de uma bolha, seja a bolha petista, ou seja, quem está dentro da bolha petista só pode falar bem do Lula. Se fizer uma crítica sequer, a política do cancelamento vai para cima dele. Aí eu tenho a bolha bolsonarista também. A bolha bolsonarista também não admite críticas. E aí é complicado, porque há erros de todos os lados. Quer um exemplo? Bolsonaro não acabou com a TV Lula. E hoje a TV Lula tem mais verbas do que nunca. E eu não poderia criticar. Agora eu posso, porque eu sou independente. Assim como Tarcísio de Freitas. Eu gosto da postura dele. Para mim, é um nome, sim, que representa a direita, a contrário senso do que muitos falaram. Só que ele não acerta em todas. Isso é fato. Mas a sua postura ainda representa muito daquele cidadão mais moderado que quer uma direita séria e fazendo um trabalho diferenciado. E Tarcísio estava hoje com Bolsonaro no evento lá do PL, viu? A gente vai falar sobre isso provavelmente no próximo editorial. Falando ainda de Bolsonaro, eu vou trazer uma matéria para vocês da Folha de São Paulo aqui em comparação ao UOL. A Jovem Pan, perdão. O que aconteceu? Ontem a gente noticiou que, sozinha, a Globo está ganhando mais da metade de todos os recursos, cerca de 56 milhões de reais, só nesse período até agora do governo Lula, mais da metade do que todos os concorrentes juntos. O que é uma excrescência sem tamanho. 56 milhões do dinheiro do pagador de impostos sendo utilizado para fazer publicidade do governo. Será que nunca ouviram falar em redes sociais que hoje são de graça? Pois é. É um tanto quanto complicado, né? E não à toa tanto apoio da Globo ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E aí eu retorno aqui as mesmas críticas. Quem recebeu muito dinheiro também durante a gestão Bolsonaro foi a Jovem Pan. Sou crítico à tentativa de censura da Jovem Pan, sou crítico à ação que existe contra a Jovem Pan tentando tirar o direito de concessão que ela tem, mas eu acho que o dinheiro público não deve ser utilizado para fomentar
empresa de TV privada, nem Jovem Pan nem Globo. E aqui, a Folha de São Paulo faz uma crítica em relação a isso aqui. Dados oficiais mostram que nos 6 primeiros meses do governo Lula, PT, a Jovem Pan praticamente desapareceu da relação de emissoras de empresas escolhidas para veicular a publicidade oficial do governo federal. Alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e tendo abrigado em sua programação negacionista científico durante a pandemia do coronavírus, desqualificação sem prova das urnas eletrônicas e defesa de um golpe de Estado, a Jovem Pan despencou do ranking das campeãs de verba na propaganda federal. Enfim, não tem nada disso aqui que a Folha de São Paulo falou. Ah, mas é porque ela foi isso, foi aquilo, foi aquilo. Cara, é ideológico. O público da Jovem Pan não é o público do Lula. E o dinheiro público é utilizado para agradar o público do Lula. Ou seja, os jornalistas da Globo estão felizes. Os artistas da Globo, aqueles lacradores da Rouanet, estão rindo de orelha a orelha. Ontem, um ícone da televisão, a Fernanda Montenegro, chamou Bolsonaro de monstro. Mas por quê? Eu vejo o silêncio desses com a fala do Lula. Com as falas, que chegam a beirar atrocidades feitas pelo Lula, como extirpar uma parte da população. E aí? Cadê? Não vão falar nada ou tá tudo bem? Concordam em extirpar uma parte da população? Democracia não é isso, não. Democracia é petista e bolsonarista convivendo, discutindo, mas de forma inteligente. Não com ofensas, com ameaças, ou um ameaçando extirpar o outro. Não é assim que funciona, não. Esse é o jogo errado. Esse é o jogo errado. E essa turma da lacração, essa turma dos artistas aí, o problema deles nunca foi Bolsonaro. Eu te pergunto, e se Lula não põe 10 bilhões na mão do Ministério da Cultura? E se não libera a Lei Rouanet? Será que esses artistas estariam tratando Lula da mesma forma? Claro que não. O próprio MST já está tecendo críticas em relação a Lula, falando que Lula é lento demais, porque deixou abrir uma CPI lá dentro que não deixa nem eles invadirem terra. Vocês entendem? Ou seja, aqui é a lei do quem dá mais. E aí, não é isso que o Brasil precisa para crescer e desenvolver. Tá certo? Pessoal, obrigado por ter ficado até o final do editorial. É sempre um prazer estar aqui com você. E a gente volta com mais um editorial. 9 horas a gente está aqui e traz mais conteúdo para vocês. Um grande abraço.